na nossa live sobre saúde, no Fique por Dentro com o Cândido Vacareza. Hoje eu vou falar de algumas questões que ao longo dessas lives que nós fizemos sobre saúde, as pessoas fizeram perguntas desencontradas. Não desencontradas, desculpe, perguntas assim soltas de coisas. Eu tinha que, não tinha a ver com o que eu estava falando, mas eu tinha que abordar. Então, em algum momento, vou dar só um exemplo para vocês. Me perguntaram muito sobre vitiligo, me perguntaram sobre escabiose, me perguntaram sobre olho de peixe. Teve uma pessoa que falou, inclusive, que teve um verme que apareceu, a pessoa foi do banheiro e saiu junto com as fezes um verme. Então, o que é isso? Então, teve várias perguntas que o tema era um assunto e apareceram outros. Então, hoje eu resolvi responder sobre essas coisas assim simples, que parecem simples, mas que aparecem na conversa do dia a dia com o médico, que não é o assunto principal. Então, nós já fizemos várias lives aqui sobre diversos temas, mas essas perguntas assim, fora do tema e que também são de saúde, que parecem simples, eu não respondi. Umas eu respondi por inbox, mas eu achei que valeria a pena a gente selecionar umas 3 ou 4 e falar. Daqui a umas 3, 4 lives, daqui a um mês ou 2, eu volto a outras. Hoje mesmo eu já falei sobre um bocado. Eu vou pegar aqui o que eu selecionei para falar hoje. Olha, molusco contagioso, olho de peixe ou cravo plantar, que são coisas diferentes, pano branco, vitiligo, psoríase, e também me perguntaram muito sobre HPV. Eu vou juntar aqui o olho de peixe e o HPV. Vocês sabem, muitas pessoas já viram falar em olho de peixe, às vezes aparece no pé inclusive meu sobrinho, eu estou falando isso porque meu sobrinho recentemente, a mãe dele estava preocupada, ligou, como ia fazer, eu respondi na hora, disse, olha, sábado eu vejo, aí eu resolvi trazer aqui para a live, e ela toda preocupada, porque ela viu falar em HPV. Primeiro para explicar um assunto para vocês. Quase todas, se não todas as verrugas que existem no corpo é HPV. HPV chama papiloma vírus humano. E o HPV porque a sigla é em inglês do papiloma vírus humano. Papiloma é uma papila, é uma verruga. Verruga provocada por vírus nos seres humanos. Seria uma tradução assim mais direta do que significa o HPV. Só que tem mais de 100 tipos de HPV. Tem aqueles HPV que são mais vinculados à relação genital, à relação sexual, e que aparece principalmente nos genitais, mas pode aparecer nos olhos, pode aparecer na boca, pode aparecer no ânus, pode aparecer no reto, no intestino. Tem casos, inclusive, descritos na garganta, até no esôfago, por conta de relações orais, e que esse HPV genital, mais de 95% é transmitido por relação sexual. Outra parte é transmitido verticalmente, ou seja, da mãe para o bebê, e outra parte é por fômites. Fômites são todas as coisas que são contatos entre um ser humano e outro. Por exemplo, a maçaneta de uma porta, de um carro, o sabonete, uma roupa íntima. Isso também tem casos descritos na literatura médica de transmissão de HPV por fômites, por escova de dente, mas isso é muito insignificante. Então, mas eu já fiz uma live só sobre HPV, falei bastante do papel da camisinha e respondi, inclusive, a uma pergunta que você pode ter transmissão numa relação sexual mesmo usando o preservativo masculino ou feminino.
Mas não é isso. O que eu queria dizer para vocês era mais para tranquilizar todo mundo que existe mais de 100 tipos de HPV. 70% dos casos de câncer de colo do HPV está vinculado ao tipo 16 e ao tipo 18. Se você pegar assim, tipo 1, 2, 3, 4, 5, passa do 100. Daqui a alguns anos nós vamos chegar a mais de 200. Porque são diversos tipos de vírus que estão enquadrados nesses papilomas vírus. 90% dessas verrugas genitais está vinculado ao vírus 6 e ao vírus 11. Mas tem uns 35 vírus, mais ou menos, hoje talvez tenha um pouquinho mais, que está relacionado à transmissão sexual. Tem mais de 80 vírus que não tem, que a transmissão é outra. Um deles é o olho de peixe, não tem nada a ver com relação sexual. Mas o que eu posso aconselhar para vocês é, se tiver em piscinas públicas, em clubes, andar sempre de sandália. Porque às vezes é um ferimentozinho no pé e tem um contato ali com o vírus e o vírus se instala no pé e forma aquele que parece um olho de peixe. Para você fazer uma diferença, não precisa você fazer. Tem remédio, tem que procurar o médico vai tratar isso direitinho, não precisa pressa, porque não é uma emergência médica, mas tem que passar no médico e você tem pomadas, você tem até tratamentos caseiros que dizem que tem dado resultado. Eu não gosto muito de tratamento caseiro, mas neste caso tem tratamentos que têm dado resultado. Eu não vou dar receita aqui porque não é da minha especialidade, eu sou alopata e trato o ser humano como um todo e não só naquela parte. Mas para falar do olho de peixe, como é que aparece? Aparece uma pequena, não é uma verruga, é um endurecimento da pele com elevação da pele um pouquinho e parece que ele entra como se fosse pele em região, normalmente na região plantar, ou seja, na parte de baixo do pé. E aparecem uns pontinhos pretos. Em geral, é doloroso. A diferença do cravo é que o cravo não tem esse pontinho preto e a dor do cravo é mais quando se empurra. O cravo é menos doloroso. Então, mas aí o médico vai saber fazer o diagnóstico se é um ou se é outro, mas sendo um ou outro, o tratamento é mais ou menos semelhante. Você tem que tirar. Existe uma pomada com base em ácido acetil salicílico, que o uso é mais prolongado. Existe manipulação de farmácia, que é o que eu prefiro fazer quando eu vejo esses casos, que eu já tive esses casos, já passei, e que é a mesma para tratar o HPV genital, mas o olho de peixe é uma coisa simples, é o HPV, mas é outro tipo, então não fiquem assustados. Tem mais de 100 tipos. Então agora vamos para o outro tema. Vocês já ouviram falar em molusco contagioso? Certamente algumas pessoas já ouviram, outras pessoas não ouviram. O molusco contagioso são aquelas pápulas, ou mesmo, às vezes aparece como um eritema, uma coisinha vermelha, ou no rosto, dá no olho também, ou na boca, ou nas costas, em várias partes do corpo. Em geral, em criança tem muito. E isso é uma infecção viral, não é uma doença sexualmente transmissível, é contagiosa, mas nem todas as pessoas pegam. E tem vários tipos de tratamento também. O principal é a tirada desses moluscos contagiosos e só a tirada já resolve o problema, cura, sem nenhum problema. Um outro, eu estou muito acelerado, né? Porque estavam falando que eu demorava muito em cada tema e hoje eu peguei perguntas prontas. Como eu não anunciei o tema antes, eu peguei perguntas que eu já tinha aqui e estou respondendo. Quem estiver achando que eu estou acelerado, pode mandar, ou quem quiser fazer pergunta, pode mandar, se der tempo eu respondo. Vamos para um outro assunto. Pano branco. Certamente as pessoas já ouviram falar nesse termo genérico chamado pano branco. Pano branco é uma micose que eu tinha falado para vocês de duas viroses, uma pelo HPV, outra pelo molusco contagioso. Esse outro é outro bicho, é uma micose. Micose é doença provocada por fungo. No caso do pano branco, é um fungo que chama
Malacésia furfur. Muitas pessoas têm na pele, na sua pele, a Malacésia furfur vivendo aí sem causar nenhum problema. O pano branco são aquelas manchas, em geral, arredondadas ou esbranquiçadas, ou avermelhadas. Tem umas que aparecem meio cinzenta, outras aparecem meio vermelho, de acordo com a cor da pele da pessoa. E aparece às vezes nas costas, aparece nos braços, aparece em vários lugares, no pescoço é um lugar que dá muito, e a pessoa se sente incomodada porque tem aquilo. Tem pessoas que dizem que é do fígado e toma Epocler, mas isso não tem nada a ver com fígado, mesmo porque Epocler nem serve para fígado, mas tudo bem, essa é outra discussão. E o fato é o seguinte: se está te incomodando esse pano branco, se apareceu o pano branco, procure o médico e o médico vai tratar. Mas, em geral, você pode inclusive melhorar sem tratamento, mas também pode ampliar, tomar conta do corpo todo. Eu acho que tem que ser tratado. Se alguém vier com um fungo, se consultar comigo, eu sou ginecologista, mas, como eu disse, eu tenho que tratar o paciente como um todo. Se tiver uma paciente com esse fungo, que o nome, desculpe aqui que deu um problema, o nome que os médicos tratam, o nome que os médicos chamam é pitiríase versicolor. Então, se tiver esse fungo, se tiver alguma coisa numa paciente que venha comigo, eu vou tratar. Eu acho que não é bom as pessoas ficarem esperando ou fazendo um tratamento caseiro ou simplesmente usando um sabonete por tempos e ficar com a pele desse jeito. Mas tem casos que mesmo com tratamento não cede. Mas como eu disse, não é uma doença grave, é um fungo, é fácil de tratar, pode voltar, mas o tratamento é simples. Como sempre, eu não pessoa que está insistindo em falar comigo, mas agora não dá porque nós estamos na nossa live. Bem, vamos para a próxima pergunta. Próximo item. Vitiligo. Olha, o vitiligo, todo mundo sabe o que é, porque já ficou comum essa discussão, essa doença. As pessoas olham, às vezes uns têm uma impressão que não é boa, mas isso é errado, gente. Primeiro, vitiligo não pega, não é uma doença grave, é uma situação autoimune, ou seja, é como se o organismo se voltasse contra células que pigmentam a pele. Então, nossa pele, pigmentos que dão na melanina, e outros têm menos. Então, isso é que varia a cor da pessoa. Então, nós temos que ter um jeito com as pessoas e ajudar as pessoas. Então, não é correto que alguém veja alguém com vitiligo e tenha uma reação como se de achar feio ou bonito. Não é nem feio nem bonito. Esse é o primeiro comentário que eu quero falar para vocês. Segundo, o tratamento é muito difícil. Tem vários tipos de vitiligo. Aí o dermatologista, quem tiver com vitiligo, tem que procurar e o dermatologista vai orientar a pessoa, porque tem uns que são em áreas que você não precisa se preocupar, porque elas não vão se expandir. Tem outros que são simétricos, do mesmo lado de um lado e do outro. Tem outros que pegam a pele inteira. Tem situações, então, a depender da situação, você tem o tratamento. Mas o fato concreto que as pessoas precisam saber é o seguinte: o vitiligo é uma doença autoimune, ou seja, é o próprio organismo que está fazendo aquilo com a pele. Então, é um tratamento que vai ser feito com esse próprio organismo. Tem gente que já tentou com corticoide para ver se melhora. Tem casos que melhora, dependendo do tamanho. Tem casos que não melhora. É uma doença prolongada. Às vezes ela vai aumentando e as áreas vão aumentando, às vezes para.
Aí cada situação é uma situação. Tem vários tipos do vitiligo, dessa despigmentação da pele, e o tratamento depende do médico. Nós, da sociedade, temos que incorporar as pessoas com amor, com carinho, sabendo que aquilo não traz nenhum mal para a sociedade e nem para aquela pessoa, porque é um dado da realidade. A pessoa tem o vitiligo, então a pessoa tem que conviver com ele. E nós temos que olhar, como eu disse, com carinho e não olhar com aquele olhar preconceituoso. De propósito, eu deixei por último, eu acho que a gente já avançou um pouquinho no tempo, eu vou ser rápido, mas eu vou voltar a esse assunto, a uma doença que chama psoríase. Vocês já ouviram falar em psoríase, não é uma doença incomum, tem vários tipos. A psoríase é o seguinte, também é uma doença autoimune, não pega, não é para as pessoas ficarem assim, se afastando de uma pessoa que tem psoríase. Eu vou contar um caso de um paciente meu, porque eu trabalho na prefeitura e às vezes eu atendo também pessoas do sexo masculino, porque eu trabalho na área de doenças sexualmente transmissíveis. E atendi uma pessoa, que eu não vou dizer o nome, que ele tinha uma psoríase, que é uma doença crônica, demorada de tratamento, prolongada e que pode acompanhar a pessoa pela vida toda. Então a pessoa tem que se acostumar com essa doença, e as pessoas em volta têm que se acostumar com ela também. Que essa pessoa se queixava que tinha dificuldade de encontrar uma parceira, porque quando chegava ela via aquele quadro e a psoríase dele tomava o abdômen inteiro, as coxas, as costas, as nádegas, e ficava uma vermelhidão grande, porque a psoríase ela pode ser descamativa, ter peles que saem, e às vezes fica saindo secreção, tem assim muco purulenta, inclusive, porque inflama. Então, principalmente se não tiver um bom tratamento, então varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que o caso é grave e essa pessoa tinha dificuldades de encontrar, estava com dificuldade uma situação de 2, 3 anos, porque uma pessoa tinha vergonha e outra, algumas tentativas que ele teve não conseguiu por conta dessa doença. Então, a primeira coisa que eu quero me dirigir para todos vocês, que a maioria não tem psoríase, é que também a gente não pode ter preconceito, a gente não pode ficar se afastando das pessoas, e porque o que aproxima as pessoas não é só o fato da pessoa ter um ou outro defeito, e sim a cabeça das pessoas, o que a pessoa pensa, porque tem muita gente que é perfeita e precisa consertar um pouco o jeito que pensa. Então eu fiquei até comovido com a situação desse paciente, conversei bastante com ele, marquei retorno, ele felizmente está andando bem, e comecei a tratar a psoríase dele, de um jeito que ele nunca tinha tratado. Porque como é uma doença autoimune, toda doença autoimune ela tem uma receita. Ou você altera a imunidade da pessoa, você dá um corticoide, você faz uma pomada de corticoide, mas nessa receita geral já não estava dando certo para ele. E tem vários estudos, eu fiz um levantamento bibliográfico longo para poder até acompanhar o paciente. Tem vários estudos em vários países, tem pessoas tentando ver se não é uma reação a um tipo de bactéria, que o organismo identifica, tipo assim, um streptococcus, identifica um pedaço daquela bactéria que parece com a pele e começa a fazer um anticorpo. Isso é uma minoria que pensa assim, tá? Não tem ainda um diagnóstico definitivo, nem uma avaliação definitiva de o que é a psoríase. O que é todo mundo já sabe, mas por que da psoríase? Só que é uma doença autoimune. Mas tem tratamento não curativo, tratamento paliativo. Porque às vezes, como eu disse, o organismo pode curar, só ele pode curar o organismo, ou às vezes pode continuar e ficar até o final da vida da pessoa, mas que tem vários recursos paliativos que deixam a pessoa numa situação muito boa. Então, a mensagem que eu quero dar para vocês nesses pontos que eu separei hoje, o caso do vitiligo, da psoríase, do pano branco, da pitiríase versicolor, do
vírus contagioso, ou das verrugas, no caso que eu dei o exemplo do olho de peixe, mas não é só olho de peixe, tem outras que o povo chama de olho de peixe, né? Eu usei o termo popular mais para as pessoas entenderem, mas de outras verrugas. A verruga é só tirar, não deixa sequela, não tem nenhum problema. Mas dessas doenças, que como a sociedade se comporta, ajuda muito no bem-estar da pessoa que tem a doença. Então, nós que não temos uma doença, temos que ajudar também a saúde, porque a saúde é o bem-estar físico e mental da pessoa e social. Então, uma pessoa que tem uma doença que não é transmissível, que ele está cuidando e no ambiente social dele ele é maltratado, isso não deve acontecer. Então, todos nós podemos divulgar essa mensagem. A forma da sociedade viver bem é com amor, com carinho, com paz, com cuidado com as pessoas que estão em volta de nós. Então, nós também podemos contribuir para a cura de muitas doenças. E existe teses na medicina que essas doenças autoimunes, às vezes, o estado emocional da pessoa ajuda a curar. Então, se a pessoa está sendo bem recebida, uma pessoa que tem vitiligo é bem recebida, é querida, as pessoas abraçam, beijam, como faz isso com as outras, pode ajudar a curar também o vitiligo. Eu acho que tem que acompanhar um médico. Como vocês sabem, não é só, mas o comportamento social é importante para como as pessoas vão se comportar. Para como as pessoas vão se comportar, não, para como as pessoas que têm esse problema vão conviver com todos nós. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem de paz, como eu disse, de amor e de sentimento que a sociedade pode melhorar e ajudar o tratamento de várias doenças. Muito obrigado. Até quarta-feira que vem, 19h30, nós estaremos aqui com mais um tema de saúde, com mais um Fique por Dentro com Cândido Vacarezza. Muito obrigado e até quarta.